Estão vendo o OBS agora? Isso. Agora estão me vendo e vendo Correto. a apresentação. Ok. Mas agora tá tipo várias indo até o fim. Tá, é porque eu estou mexendo aqui, eu sou maluco, eu não sei muito bem o que eu faço. Eu faço besteira, mas eu vou resolver isso. Só tentando aumentar todo esse negócio aqui para vocês. Agora que foi, né? Eita, coisa boa. Pronto. Estão vendo a apresentação e eu aqui no cantinho, aqui embaixo? Sim. Ok. Quem falou? Isso foi um sim ou foi um miado? Foi eu. Renata, é? Foi um sim. Sabe que eu escutei um miau? Disse, gente, tem um gato aqui dentro. Um gato ou uma gata, não sei. Bem, vamos lá então, pessoal. Joguei fora meu Skype. Então, boa tarde novamente a todos vocês. Espero que estejam todos bem, com saúde. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu já conheço a voz de vocês sabiam disso? Não todos. Os que falam menos eu conheço menos, mas os que falam mais eu já conheço. Vai ser mais fácil eu perceber quem são vocês se eu passar por aí ouvindo a voz de vocês do que olhando para vocês. Pois bem, só recapitulando um pouquinho, na semana passada a gente viu de forma bem geral, eu apresentei para vocês o GNSS, Conjunto de Sistemas de Posicionamento Global e Regional, que se agrupa sob essa sigla GNSS. Falei das características, falei de quantos eram, como eles eram, as órbitas, a quantidade de satélites, quem que controlava, que país que tinha desenvolvido, falei dos sinais, falei de um modo geral, falei do histórico, comecei falando do histórico, e aí foi isso. E aí a ideia hoje é então a gente pegar, gastar um tempo aí razoável, a nossa 1 hora e um pouco de toda semana, que eu acho que ninguém aguenta muito mais do que isso. Na semana passada foi superlativo, mas vamos ver se a gente consegue falar um pouco mais rápido hoje. Esse assunto não é um assunto muito trivial, embora pareça muito simples e muito fácil calcular a coordenada de um ponto a partir do GPS ou obter a coordenada a partir do sistema GPS. Isso não é tão simples assim como aparenta. E quando a gente de fato está entendendo o que aqui a gente está fazendo e buscando um nível de precisão e de acurácia mais adequado para os trabalhos, para os projetos que a gente vai desenvolver, aí a gente começa a perceber que o negócio não é tão simples assim. Alguém está entrando? Está pedindo para entrar? Tiago. Então, vou falar hoje sobre GPS. GPS, na verdade, é um dos sistemas que compõem o GNSS. GPS é a sigla de Global Position System, está errado aí. E o sistema GPS não chama GPS só, ele chama Navistar GPS. A gente aqui carinhosamente apelida ele de GPS, mas GPS é Global Position System. Eu comecei a fazer o esboço aqui do que eu ia tratar com vocês, depois ele começou a ficar muito grande e eu larguei ele de mão. Então vamos partir para o que interessa, de fato. Vocês estão vendo a apresentação mudar aí ou ela não mudou nada? Não, tá mudando. De acordo com o que você mexe, tá mudando. Tá mudando sim, professor. Tá certinho, professor. Ok. Vocês estão aí na apresentação do que é GPS? Isso? Isso mesmo. Ok. Bem, Tá um verdadeiro youtuber, viu, Puxoso?
Quem é que falou aí? Thiago. Ok, Thiago. Não, ele tá fazendo inveja a qualquer YouTube aí, tá com um Quando ferramental o potente. Mário ontem disse que quando vocês forem assistir os nossos vídeos nos nossos canais, para vocês fazerem alguma coisa num sininho. Eu não sabia nem que existia um sininho. Como é que o youtuber não sabe nem que existe um sininho? Eu também não sei para que serve esse sininho. Mas eles para vocês fazerem alguma coisa É no pra sininho. notificar as pessoas dos posts. Aí todo youtuber pede no início dos vídeos: gente, ativem o sininho pra vocês receberem notificação. Aí eu, como eu sou um youtuber muito peba, o Mário é que teve que pedir para mim porque eu nem sabia disso. Ora, né? Bem, Então, acho que tá bacana. vamos lá. Então, inicialmente gostaria de falar para vocês o que é o GPS. Onde é que veio o GPS? Eu já comentei na semana passada quando falei de GNSS que o GPS foi desenvolvido pelos americanos, mas ele não foi desenvolvido como uma ferramenta de uso civil, ele foi desenvolvido como uma ferramenta de uso militar. Ele foi pensado belicamente, inicialmente de forma bélica, para que eles pudessem guiar mísseis, jogar bomba, coisa que o americano sabe fazer muito bem. Faz com muita propriedade nos países inimigos, naqueles que eles consideram diferentes, ruins, maus. Eles vão lá e jogam uma bomba. E o sistema GPS foi pensado, ele e o seu antecessor, o sistema Transit, foi pensado com essa finalidade. Só que na hora que os militares americanos desenvolveram o sistema GPS, os primeiros testes mostraram que ele tinha uma capacidade de precisão e de acurácia muito melhor do que eles tinham imaginado. E aí pensou-se já comercialmente em como isso trazer dividendos para os Estados Unidos, na forma de venda de equipamentos e venda de serviços e trabalhos. E a gente estava aí pensando nisso lá atrás, na década de 60, ainda a gente não, eles, né? Basicamente ele é um sistema composto de 3 componentes que a gente chama aqui de segmentos. São o segmento espacial, o segmento de controle e o segmento de usuários. Ele foi desenvolvido pela Força Aérea Americana e é controlado ainda hoje pela Força Aérea Americana, ainda que o desenvolvimento tecnológico fique quase todo a cargo da NASA. Então, relógios atômicos, foguetes de lançamento, controle de órbita, todas essas coisas ficam a critério da NASA, porque ela já detém o know-how de lançamento de foguetes, de lançamento de espaçonaves, com várias finalidades. Então, eles ajudam a Força Aérea Americana, né, nesse assunto. Mas quem toma a decisão final são os militares americanos. Bem, vou falar um pouquinho aqui muito rapidamente, até porque eu já pincelei sobre isso na aula passada, mas os avanços que ocorreram entre 1960 e 1920, que quando pela primeira vez, no iníciozinho dos anos 60, quando a NASA usou uma rede de radiotelescópio pela primeira vez e aplicou uma técnica que eles chamaram de interferometria de linha para calcular a distância de um quasar. Então, um quasar é um corpo celeste que pulsa e esses quasares estavam em galáxias bem distantes da Via Láctea, e a NASA desenvolveu essa técnica de interferometria para determinar a posição desses quasares. E depois ela até fez uma engenharia reversa aí e começou a determinar a posição da Terra em relação a esses quasares. E quando determinou a posição da Terra, quando lançou o sistema GPS, ela começou a determinar a posição dos satélites GPS em relação a esses quasares. E aí os quasares que têm uma posição mais ou menos fixa, porque estão muito distantes da Terra, muito mesmo, viu, pessoal? Muito numa escala inimaginável. Eles acabaram utilizando esses quasares e o VLBI com essas bases de interferometria para uma referência para a criação dos sistemas de referência terrestre. Então, todos os elipsóides que foram criados aqui, que servem como referência para as nossas coordenadas, ele também tem uma referência, digamos assim, espacial, universal. E essa referência são os quasares de algumas galáxias distantes que posicionam a Terra numa determinada posição em relação a eles. Pois bem, a gente está falando aí do iniciozinho dos anos 60. O primeiro satélite GPS que foi para o espaço em 1978, a gente está falando aí de quase 2 décadas depois.
Durante essas 2 décadas, eles desenvolveram um sistema pré-GPS, digamos assim, que foi o avô do GPS, que foi o sistema Transit. Tinham poucos satélites, as órbitas eram baixas, muito ruído, o sinal era fraco. Então, tudo que eles podiam fazer de errado, eles fizeram nesse sistema Transit. Então, todo o aprendizado decorrente desses quase 20 anos com o sistema Transit, eles aplicaram, melhoraram e desenvolveram o sistema GPS e lançaram o primeiro satélite GPS em 1978. No início dos anos 80, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que trabalha de forma concomitante para o sistema GPS, fez isso que eu disse para vocês, criou, baseado nessa técnica de VLBI, uma rede na Terra para posicionar, para determinar a posição do sistema GPS em relação a essa rede. Essa é uma rede VLBI que funciona até hoje e ela tem 80 receptores, 80 pontos espalhados na superfície do planeta. Também aí nessa época, no início dos anos 80, o JPL, logo a NASA, que é do JPL da NASA, desenvolveu um software chamado Gypsy. E o Gypsy Oasis é um software para processamento de dado topográfico, mas é um software científico. É um software muito bom, eu tenho a licença dele, a licença gratuita para instituições de ensino, academias do mundo todo, eu tenho a licença dele. Ele é atualizado periodicamente, ele faz muito mais coisa do que processamento de dados GPS, mas ele processa também dados GPS. Só que, como todo software científico, eles não têm a intenção de ser amáveis. Então, a amabilidade, facilidade no uso não é, digamos assim, um pré-requisito para que eles desenvolvam software científico. Ele é muito bom, eu deixei aí o link para que vocês observassem e se alguém quisesse fazer o download desse software, pode fazer direto do site da NASA, ele é gratuito. Bem, aí no final dos anos 90, embora a gente já tivesse aí quase uma década de trabalho de lançamento, os militares continuaram lançando os satélites GPS, aumentando a constelação, ela não estava ainda totalmente operacional. O que é totalmente operacional? Ela não tinha uma quantidade de satélites suficiente para que houvesse disponibilidade de sinal a qualquer dia do ano, a qualquer hora do dia, 365 dias por ano, em qualquer lugar da superfície do planeta, porque não tinha um mínimo de satélite necessário para que isso ocorresse. E essa condição a gente chama de plenamente ou totalmente operacional. Então o sistema GPS não tinha todos os satélites ainda, a constelação não estava completa, e à medida em que eles iam lançando os satélites, aqui embaixo a gente foi desenvolvendo um negócio chamado internet. E com a popularização e o espalhamento da internet no início dos anos 90, teve a possibilidade também, já em 94, de completarem-se os 24 satélites que tornaram plenamente operacional o sistema GPS. Com esses 2 eventos casando junto aí, o lançamento da internet e a plena operacionalidade do sistema GPS, possibilitou algumas aplicações que não tinham sido pensadas e não tinham sido conseguidas, tinham sido pensadas, mas não tinham sido conseguidas ainda. A facilidade de comunicação que a internet trouxe também a possibilidade de aplicação de correções diferenciais em tempo real. Então, quase em tempo real, né? Então, muito próximo do instantâneo, a gente determina o erro e através da internet, através de rádio, através de sistemas de comunicação, a gente consegue transmitir essas informações e corrigir automaticamente a posição do ponto. Mas isso só foi possível na década de 90, em 94, depois que a internet apareceu e que o sistema GPS se tornou plenamente operacional. Agora, entre meados dos anos 90, que é nesse ponto onde eu parei, e meados de 2010, houve muita coisa que foi desenvolvida. O sistema GPS passou por 3 revoluções, pelo menos, participou de 3 revoluções tecnológicas importantes, e durante esses 20 anos aproximadamente, várias gerações tecnologicamente de satélites modificados foram sendo lançados e melhorando a implementação do sistema GPS. Ele se tornou, sem dúvida nenhuma, a estrela dentro do sistema de posicionamento, era o único plenamente operacional, o único que alcançava a superfície da Terra como um todo.
tinha disponibilidade para uso civil, mas ele tinha algumas falhas, ainda tem algumas falhas, e eu vou comentá-las mais à frente, que devem ser sanadas pela completude e o lançamento desses novos satélites da geração 3. Bem, em 2020, voltando para o agora, já 10 anos depois de que começou essa renovação dos satélites da constelação GPS, pensou-se, os desenvolvedores, os controladores do sistema pensaram em modificar, melhorar novamente o sistema. E isso foi pensado, primeiro, para sanar alguns problemas que o sistema tinha. Primeiro, de cobertura. Ele tinha cerca de 94,5% de cobertura terrestre. Significa que o sistema só não era disponível em pouco mais de 5% da superfície terrestre em alguns dias do ano, em algumas horas de alguns dias do ano. Mas não era. Esse menos de 5% possibilitava, por exemplo, a perca de sinal na navegação marítima, a perda de sinal na navegação aérea, e isso era inaceitável. Algumas outras coisas concorreram também para que o sistema GPS fosse modernizado, e algumas dessas coisas foi o desenvolvimento de outros sistemas de posicionamento global por alguns países e algumas regiões, que acabaram entrando como concorrentes dos americanos, e eles também trataram de se mexer e melhorar o sistema deles. A gente tem um problema, eu não sei, a gente tem nessa turma alunos de mestrado, de doutorado, temos alunos de planejamento de infraestrutura. Eu vou tocar num assunto que é o que está aqui listado aqui embaixo, que é o que a gente chama de cânions urbanos. É muito provável que alunos de infraestrutura nunca tenham ouvido falar dessa palavra, e que alguns alunos de planejamento também nunca tenham ouvido falar dessa palavra. O sistema GPS, do jeito que ele está desenvolvido agora, com os novos satélites, os sinais que estão sendo lançados e uma quantidade maior de satélites lá em cima, ele resolve também o problema não só de continuidade no sinal para a navegação aérea e para a navegação marítima, como também a possibilidade de reduzir buracos que existem nas cidades quando a gente está trabalhando com o sistema GPS. Mais especificamente no que a gente chama de cânions urbanos. E os cânions urbanos são esses buracos, essas passagens, esses verdadeiros corredores que existem entre prédios e avenidas nas áreas densamente urbanizadas da cidade. Então, a gente modifica, na hora que a gente está urbanizando uma cidade, a gente modifica a paisagem, constrói edificações verticalizadas, e quanto mais verticalizada é uma cidade, maior é a dificuldade que em solo a gente consiga receber um número grande de satélites, porque os sinais são barrados fisicamente pelas edificações. E aí ficam buracos de sombra, onde não se tem um sinal e se tem muito ruído. E como agora se tem muito mais satélites, e os satélites têm três frequências, emitem sinais em 3 frequências de uma intensidade maior e uma quantidade maior de satélites, isso acaba resolvendo o problema que a gente não vai ter vazios mais, mesmo para áreas urbanas e para as cidades. Bem, vamos aos componentes. Está passando aí, pessoal? Vocês estão no slide do segmento espacial? Sim, professor. Assim, show. Ok. Quando parar de passar, vocês avisem. Eu estou tentando resolver isso entre o OBS, o Meet e o PowerPoint, mas de vez em quando um não conversa direito com o outro, e aí eu estou passando aqui, estou falando uma coisa e os alunos estão vendo outra coisa, que não passou o slide. Pois bem, o primeiro dos 3 componentes do sistema, como todo sistema, ele é um agrupamento de diversos componentes, dentre os quais um deles a gente chama de segmento espacial, e não poderia deixar de ser porque ele é composto pelos satélites. O sistema GPS foi pensado inicialmente como para ter uma constelação mínima de 24 satélites, e isso deu a operacionalidade para ele em 94, quando ele conseguiu colocar 24 satélites no ar. Esse satélite que tem aí, essa animação que tem aí que vocês estão vendo, é uma imagem, é uma ilustração
muito parecida com a realidade dos satélites do Bloco 3, que são os últimos que estão sendo lançados agora e que detêm essa tecnologia de melhoria do sinal, de mais uma onda, de outros códigos. Esse é o top de linha do sistema GPS que está sendo lançado agora. Mas o fato concreto é que, embora ele tenha sido pensado para ter uma constelação mínima de 24 satélites, naquele primeiro upgrade que aconteceu aí entre os anos 80 e os anos 90, pensou-se que podia dar uma melhorada se eles lançassem satélites a mais. E aí eles deslocaram alguns desses satélites. Na verdade, são 6 planos operacionais, todos inclinados em 55 graus em relação ao Equador. O motivo dessa inclinação é que haja uma cobertura maior de satélites na faixa equatorial, que é a parte mais importante econômica e política, geopoliticamente do planeta. É na faixa equatorial que está praticamente que estão todas as reservas de petróleo do planeta. A maioria absoluta da água doce, fora aquela que está congelada nos 2 polos, também está na faixa equatorial. A Amazônia, o Rio Nilo, está tudo aí. Os conflitos relacionados com minérios também estão nessa faixa equatorial. Então, e os 2 polos são praticamente desabitados. E aí o que é que se pensou? Se pensou que existiria uma necessidade maior, tanto para resolução de conflitos, aí vem o viés bélico, quanto de levantamentos e determinação de coordenadas na faixa equatorial do que na área polar. E aí inclinou-se a órbita dos satélites para que houvesse uma concentração maior na faixa equatorial do que nos 2 polos. Nesse viés de tentar colocar um pouco mais, são 6 planos orbitais, eu vou mostrar já para vocês uma figura com isso. Em cada 24 satélites, dividido por 6 planos orbitais, cada plano orbital comportava aí 4 satélites. O que eles fizeram foi deslocar alguns desses planos orbitais, em alguns desses planos orbitais, alguns satélites, e incluir, ao invés de 4, num ele botou 5, no outro ele botou 4, no outro ele botou 5, e assim ele foi fazendo, de sorte que ficaram 27 satélites por quase 20 anos aí, embora 24 fosse o mínimo. E agora, ultimamente, em 2020, na verdade, já tem 31 satélites só do sistema GPS em órbita, com um incremento desses do Bloco 3 que acabaram de ser lançados. Eles viajam muito rápido. Um satélite GPS está muito alto, está cerca aí de 20.183 km em relação ao nível médio do mar terrestre, de altura. Então, mais de 20 mil quilômetros de altura, ninguém vai conseguir ver um satélite desse. E ele viaja muito rápido. Embora ele esteja muito alto, ele consegue dar 2 voltas, passagem sobre o mesmo ponto na superfície terrestre por dia. Então, ele dá 2 voltas na Terra por dia, porque o período orbital dele é de cerca de 12 horas. Bem, essa figura aí mostra para vocês como é que ficaram os 24 e agora os 31 satélites. Cada uma linha dessas aqui, isso aqui seria o paralelo do Equador. Os planos orbitais estão inclinados de 55 graus em relação ao paralelo do Equador. E os satélites foram distribuídos, 4 satélites por plano orbital, e depois alguns deles foram implementados para ter até 5 satélites em cada plano orbital, o que perfaz aí os 27 e agora os 31. Se vocês quiserem mais informações do que essas que eu dei e mais atualizadas em relação a como está exatamente hoje a constelação, vocês podem entrar nesse link que eu deixei aí no slide aqui embaixo, que vocês vão ter informações atualizadas sobre o sistema GPS. Fala um pouco agora das gerações de satélites que se sucederam aí desde que ele começou, do bloco 1, e eu nem estou mais falando do bloco 1 porque na verdade não existe mais satélite do bloco 1 lá em cima. Na verdade não existe mais nem satélite do bloco 2. O bloco 1 foram os primeiros satélites que foram lançados em 78. Todos viraram já lixo espacial ou queimaram na reentrada da atmosfera da Terra. Os satélites do bloco 2, que é esse primeiro que aparece aí, do bloco 2, o bloco 2A, eles também não estão mais ativos. Todos eles já entraram em desuso, já acabou a vida útil deles. O último deles foi desativado no ano passado, 2019, com mais de uma década de uso. E aí a gente tem lá em cima satélites. Só
Desculpe interromper, mas é uma curiosidade que eu tenho. Quem fala? Né, é o Thiago. Oi, Thiago. Na primeira aula, você mostrou um vídeo, uma GIF ali que eu achei muito bacana, que é a questão do lixo espacial, né? Uhum. E uma vez eu tinha visto que numa universidade da Suíça tinha uma startup que estava se especializando na questão de coleta, né, do lixo espacial, né? E aí eu fico perguntando, a gente viu ali uma quantidade gigantesca, né, de lixo espacial, e como é que é o controle desses novos satélites, né? Porque todo dia está se lançando mais e a tendência é ter um crescimento efetivamente exponencial disso, né? E evitar esses contatos em órbita, né? Porque eu acredito que esses contatos eles devem existir, né? Eles chegam efetivamente a destruir ali o equipamento. Exatamente. A velocidade de deslocamento desse lixo, assim como das aeronaves, dos satélites, é altíssima. É muito alta. É mais alta do que um projétil de fuzil sendo disparado aqui na Terra. E eles destroem muita coisa, mas a maioria deles são pequenos. As coisas maiores são aí do tamanho de uma geladeira, mais ou menos. Os grandes pedaços e que detêm tecnologia, que possuem tecnologia, que são segredos de Estado de cada país, eles dão um jeito de colocar um propulsor e decair a órbita dele até que ele queime na atmosfera e não sobre praticamente mais nada. Mas quando não tem uma tecnologia que é um segredo, que as nações querem preservar, eles deixam lá, eles simplesmente deixam lá. Quando eu mostrei aquele GIF para vocês, aquele GIF também foi desenvolvido pelo pessoal da NASA. Ele de fato é daquele jeito, mas ele não está em escala. O que significa que aqueles objetos que a gente viu como pontinhos e que até fechavam um pouco, assim, quase que como uma nuvem recobrindo a superfície externa da atmosfera terrestre, eles não estão em escala. Isso significa que existe muito mais vazio entre eles do que a gente pode ver lá. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que eles são monitorados o tempo todo. Tudo que está lá em cima está sendo monitorado pela Estação Espacial Internacional e pelos sistemas de posicionamento que estão lá em cima. Agora, o conflito vai acontecer. A gente tem que dar um jeito de resolver um problema que a gente mesmo criou. É igual o problema que a gente criou com usinas nucleares. Você esgota o combustível da usina e você tem um material radioativo que vai passar o resto da vida emitindo radiação. O que você faz com isso? Você tem que criar uma solução. A gente está mandando um monte de coisa lá para cima. A NASA estima que nessa última década agora, em menos de 10 anos, a gente vai dobrar a quantidade de coisas que a gente conseguiu em 6 décadas colocar lá em cima. Agora vocês imaginem a quantidade de lixo lá em cima, dobrando a quantidade lá em cima. Não haveria problema se a gente monitorar para passagem de foguetes, de satélite e tudo mais, porque eles estão... uma coisa que sobra lá em cima é espaço. No espaço tem muito espaço mesmo. Mas tem o problema das coisas que a gente não controla. Então, de repente, vem uma explosão solar muito intensa, um vento solar desloca um corpo desse, lança ele com uma velocidade maior na direção de algo que é importante para a gente, como um satélite de comunicação, um satélite de TV, um satélite de posicionamento, um telescópio espacial, e aí a gente perde porque a gente não está sabendo cuidar nem dos nossos mares, nem do nosso solo, nem da nossa vegetação, e também nada da nossa atmosfera. Tá? Esse é um problema que a gente vai ter que resolver. Ninguém está pensando muito nisso, ninguém pensou muito nisso até agora, porque basicamente quem mandava coisa lá para cima, até na década passada, eram apenas americanos e russos. Mas agora a gente tem chinês, indiano, japonês, israelense, francês, até brasileiro está mandando coisa lá para cima. A gente não tem ainda foguete, mas a gente está construindo satélite e os chineses lançam os satélites para a gente e colocam lá em cima. Então, tem uma gama de países, praticamente todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento estão lançando material em forma de satélite lá para cima e estão deixando resíduo. É uma questão que está em aberto, que ninguém está muito preocupado ainda, mas que ela vai chegar daqui a pouco, bater na nossa porta. Ok, Thiago? Perfeito. Beleza, vamos voltar aqui então na geração dos satélites, só para vocês verem como é que está composta hoje a constelação lá em cima. Então hoje tem 31 satélites operacionais, e esses 31 satélites,
são satélites de diferentes gerações, com diferentes desenvolvimentos tecnológicos, que foram lançados em diferentes épocas para lá. Um satélite desse, pensava-se a priori que um satélite desse teria vida útil de 4 a 5 anos. Foi muito subestimada essa vida útil dos satélites. Satélites têm durado mais de uma década, na verdade. E aí, como existe um tempo, demanda um tempo para você pensar, planejar, projetar, montar e lançar uma geração de satélites, pelo menos 5 ou 7 anos antes de um satélite entrar em obsolescência e estar planejado para acabar a vida útil dele, você já tem que estar pensando aqui no outro, desenvolvendo e lançando. Então, quando eles lançam, imaginando que um satélite pode ter problema e a vida dele útil acabar, e não acaba, aí acaba ficando mais satélites lá em cima do que aquilo que foi planejado, porque não acabou a vida útil dele. Então, do bloco 2R tem 10 satélites operacionais, do bloco 2RM 7 satélites operacionais, do bloco 2F 12 satélites operacionais, e do bloco 3 já foram lançados 2 satélites que estão operacionais lá. Esse aí é o, digamos assim, o cenário atual dos 31 satélites que compõem a geração. Agora, o sistema GPS, ele vai ficar, essa Coca-Cola toda que eu falei lá no começo, quando a gente tiver mais satélites desse, do bloco 2F e do bloco 3. Na verdade, a geração de bloco 2F já se encerrou, e agora todos os satélites que vão lá para cima vão ser satélites do bloco 3, que emitem todos esses sinais, que tem uma quantidade maior de sinais mais potentes, como, por exemplo, já o sistema Galileu. Só para vocês terem ideia, tem menos de 2 anos que foi lançado o primeiro satélite do bloco 2. E esse ano, já de 2020, foi lançado o segundo satélite do bloco 3. O fato concreto é que hoje são esses 31 satélites que estão aí plenamente operacionais, e é com esses que a gente pode contar. O que a gente não pode esquecer, aqui só tem um filminho, eu posso deixar para vocês. Tá aqui, ó, deixei o link no YouTube com um filme de lançamento aí do primeiro satélite do grupo 3 que foi lançado. Aqui o pessoal lá do JPL desenvolvendo, e aqui o lançamento do foguete Falcon lá do Cabo Canaveral, lançando aí a última bala na agulha do sistema GPS, que são os satélites do bloco 3. Bem, então, o segmento espacial é composto pela constelação de satélites e, obviamente, os sinais que eles emitem e que vão ser captados aqui na Terra. O segmento de controle é quem desenvolve, rastreia, controla, lança, modifica, melhora, faz tudo, mexe com tudo no sistema, são seus controladores, que são os militares americanos e a NASA. Para fazer isso, é impossível que fosse feito através de uma única estação em território americano. Então, existe uma estação mestra que manda nas outras. Ela fica lá em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Existe uma estação mestra de reserva, sobressalente, que também fica nos Estados Unidos, na Califórnia. E existem outros 16 locais espalhados pelo planeta, de onde eles se comunicam com os satélites. Então, o que acontece quando eles vão fazer a atualização de órbita, atualização de relógio, reposicionar um determinado satélite para que um outro seja lançado, a estação mestra, lá de Colorado Springs, manda informação para as outras, e as outras transmitem para os satélites que estão mais próximos de si e conseguem ter visibilidade. E é assim que os militares americanos controlam todo o sistema, não apenas dos Estados Unidos, mas com locais colocados, espalhados em todo o mundo, mas aí próximo dessa região equatorial, onde eles conseguem se comunicar com a maioria dos satélites. Então esses aí é um mapa que dá para vocês verem, e tem o filminho aí do lado, eles falando como é que eles fazem isso. O terceiro segmento que compõe esse sistema é o segmento de usuários. O segmento de usuários, como o próprio nome diz, somos nós. Nós que usamos não só os usuários civis para diferentes finalidades, inclusive engenharia, mas usuários militares também que usam por finalidades básicas o sistema GPS. Coloquei em amarelo. Então, os segmentos de usuário, ele é composto pelas pessoas
que usam o sistema e os seus receptores. E aí eu vou chamar a atenção de vocês em relação ao que muita gente por aí fala errado, porque como não compreende que o GPS é um sistema e não um equipamento especificamente, convencionou-se chamar um receptor GPS apenas de GPS. Mas o receptor GPS é apenas um receptor. O GPS, na verdade, é o sistema como um todo, que é composto pelos satélites e seus sinais, pelos usuários e seus receptores aqui embaixo, e pelo sistema de controle que controla, monitora, lança todo o sistema. Então, quando a gente fala de GPS, a gente deveria falar, quando a gente está falando do receptor, a gente deveria falar de receptor GPS especificamente, e não chamá-lo de GPS. É um erro técnico que é aceitável para quem não entende muito do sistema, mas que engenheiros de transporte deveriam saber o que estão falando. Uma outra coisa é o seguinte, essa tecnologia, que é uma geotecnologia de posicionamento por satélite, e mais especificamente a de GPS, ela se popularizou tanto que hoje ela aparece em muita coisa, embutida em vários outros serviços e em várias outras tecnologias. Então a gente tem GPS hoje, tem receptor GPS em relógios, em celulares, em carros, em lanchas, helicópteros, em barcos. Eles servem para muitas aplicações. Para as mais ciumentas e para os mais ciumentos, colocam até na roupa íntima do marido ou da esposa, que é para monitorar onde é que ele está se deslocando durante o dia. Mas ele ou ela, né? Para outras aplicações, além aí de transporte, deslocamento de veículos autônomos, transporte urbano, mapeamento de frotas, roteamento de veículos, mapeamento topográfico de um modo geral, construção civil, agricultura, mineração, é uma infinidade, logística, é uma infinidade dentro de transporte e fora de transporte, da engenharia de transporte, de aplicações que podem lançar mão do posicionamento para obter melhores resultados nos seus trabalhos. Como eu falei para vocês, hoje, quando a constelação GPS for composta apenas de satélites do bloco 3, aí estará resolvido o problema para os usuários do sistema GPS, o problema de continuidade do sinal para navegação aérea e marítima. Por enquanto, o sistema GPS não consegue dar essa resposta para a navegação marítima e aérea, e vão continuar, se forem fazer voos baseados unicamente no sistema GPS, vão continuar tendo a possibilidade de se perder, como aconteceu naquele voo do Malaysia Airlines. Uma outra coisa é que existem serviços mais específicos que também dependem do posicionamento, como monitoramento de queimadas, monitoramento de desmatamento, delimitação de áreas ambientais, deslocamento de barragens. Então, são coisas mais específicas que também usam o posicionamento GPS a partir para obter resultados melhores. Agora, as precisões, digamos assim, as necessidades de alguns desses serviços, como por exemplo o deslocamento de veículos autônomos, e eu estou falando de um carro que anda sozinho, e a gente até tem isso na Europa, mas eu vou entrar depois aí. Tem isso na Europa, tem isso no Japão, mas eu vou entrar. Eles não se baseiam unicamente no sistema GPS, eles se baseiam no sistema GPS e no sistema de ampliação regional de satélites que eles têm, para que tenha continuidade no serviço, coisa que o GPS não oferece hoje. Então, essas precisões, embora elas já tenham melhorado muito e sejam muito altas, elas ainda precisam melhorar mais para dar, digamos assim, segurança para o deslocamento de veículos autônomos na superfície do planeta em qualquer lugar. Então, em algumas regiões onde existe um sistema de apoio de ampliação do sinal, com satélites dedicados especificamente a mapear a sua superfície terrestre, se consegue isso. No Brasil a gente não consegue isso ainda, né? Mas é o futuro. Tem aí uma série de exemplos, eu não vou aqui citar um por um. Muitos deles têm a ver com engenharia de transporte, mas são muitas as aplicações onde o GPS está. E dentro em breve, não mais só o GPS, porque o que o GPS está oferecendo para quando a constelação dele for completamente substituída por apenas por satélites do bloco 3,
o Galileu já está oferecendo hoje. Então, se uma companhia aérea for usar o sistema Galileu ao invés do sistema GPS para posicionamento, para navegação aérea, ela já larga a mão do sistema GPS e já pode usar o sistema Galileu, porque ele já dá continuidade, em onde todos os satélites dele já emitem sinais de 3 ondas portadoras e já dão continuidade e segurança para a navegação aérea e marítima. Okay? Pois bem, qual é a diferença que ocorre entre os receptores GPS? Por que eu digo que... e aí vai uma coisa que me incomoda um pouco, que são os vendedores de equipamento. O vendedor de equipamento não entende muito do que está vendendo, mas ele, como um papagaio, decora tudo que dizem para ele acerca de um determinado produto. Então, a Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos, o Japão, a Índia, a China, os russos desenvolveram um equipamento de recepção de sinais de posicionamento por satélite. Ok. Aí chega aqui, eles mandam traduzir um catálogo, ele decora um monte daquelas coisas, e para ficar mais palatável a venda dele para as pessoas, eles começaram a batizar os receptores GPS em receptores de navegação, receptores topográficos, receptores GIS, receptores geodésicos, mas tecnicamente não existe um receptor GIS, não existe um receptor topográfico, não existe um receptor geodésico. O que diferencia os receptores são as observáveis que cada receptor é capaz não apenas de receber, mas de registrar e também algumas vezes processar. Então a gente tem aqui à esquerda, em cima, o que o mercado chama de receptores de navegação. Esses receptores são os mais baratinhos do mercado. Eu coloquei aqui para vocês, eu tive cuidado de hoje ir na internet e fui tanto no Buscapé quanto no Zoom e descobri que tem um receptor no Brasil sendo vendido por R$ 184. Professor, o senhor não se enganou? Não, R$ 184 mesmo, pessoal, menos de R$ 200. Você encontra um receptor desses de navegação. Eu vou falar ainda sobre a qualidade, porque mesmo entre uma mesma família de receptores, existem diferentes qualidades a depender de quem produziu e da tecnologia que está embutida nele. Mas existem receptores muito baratinhos aí. Assim como existem receptores no mercado que estão aí na faixa de R$115 mil. Aqui não são dólares não, são reais, viu pessoal? Eu que errei aqui, são R$115 mil, que são os de tripla frequência, como esses que eu estou aqui do lado direito da tela. Pois bem, os receptores de navegação, que são esses mais baratinhos, e eles têm aí desses até de R$184, eles variam até aí R$4, R$5 mil, dependendo do fabricante, dependendo do que ele oferece. Todos eles são muito bonitinhos, todos eles são muito coloridos, todos eles têm mapinhas, todos eles têm, alguns têm até câmera para tirar foto também, aparece um homenzinho andando com uma orientação de norte na direção, uma bússola, dá velocidade, você consegue fazer caminhada, trekking, escalada, tudo que você conseguir, você consegue fazer com ele. Mas esses receptores só conseguem registrar, receber a parte mais simples de todos os sinais que a gente chama de observáveis, que são emitidos pelos satélites. Notem que os satélites emitem todos os sinais para os quais eles foram desenvolvidos de emitir. O nosso receptor é que é incapaz, às vezes, dependendo da tecnologia que está embutida nele, de receber esse sinal. E com o sinal que ele recebe, ele pode determinar a coordenada, ele pode possibilitar a coordenada. Quanto melhor for o sinal que ele recebe, melhor vai ser as distâncias que ele vai calcular naquela trilateração e melhor vai ser a posição do receptor que ele vai calcular. Mas os receptores de navegação, todos os que estão implementados em todos os smartphones, em todos os computadores, em todos os carros, são receptores de navegação, não são são um dos mais baratinhos que existem no mercado. Depois desses, tem a família de receptores de monofrequência, que são receptores que, além do código CA, recebem também a onda portadora. Ele é capaz de fazer a contagem de ciclos da onda portadora
onde o código CA ou o código C1 veio embutido, que é a portadora L1. Então, receptores de uma frequência recebem sinal da portadora L1 e nela embutido, codificado o código C1, que é o código CA. Então, ele já recebe mais do que os receptores de navegação. O mercado chama esses receptores de uma frequência de receptores topográficos. Agora, se além disso eles colocarem também uma controladora, aí eles já chamam de uma controladora, é isso aqui, é uma interface de uso para você monitorar as coisas, monitorar tudo. Eles chamam, cadastrar pontos, tirar fotos de pontos, aí eles chamam isso também, sendo de uma frequência, eles chamam de receptores GPS para GIS, mas continua sendo receptor de uma frequência. Existem até bem pouco tempo, o top de linha dos receptores, até 2018, eram os receptores de dupla frequência, como esse aqui. Eu estou apresentando aqui, eu tive o cuidado aqui de apresentar aqui receptores de diversos fabricantes diferentes, que era para vocês não acharem que eu estou vendendo equipamento de algum fabricante, embora eu goste mais de algum, isso é igual carro. Você gosta de alguns carros, de alguns modelos, de alguns fabricantes, mais do que gosta de outros. Equipamentos topográficos, equipamentos geodésicos é a mesma coisa. Eu gosto mais de um do que gosto de outros. Mas eu tive o cuidado de colocar aqui equipamento Trimble, Garmin, Trax, Leica, que é para vocês verem uma gama de fabricantes diferentes. Pois bem, aqui a gente tem o que era top até bem pouco tempo, e esse é o melhor que a gente tem na universidade, que são receptores de dupla frequência, que captam aí tudo que o de navegação capta, tudo que o de uma frequência capta. Ó. Então anotem aí que ele tem, ó, aqui só pega o C1, aqui pega o C1 e o L1, aqui pega o C1 e o L1, que vem embutido na portadora L1, mais o P1, que é o código preciso, que também vem embutido na portadora L1, a contagem de ciclo da portadora L2, que é uma outra onda, o código P, que vem embutido na portadora L2, e ainda o código Doppler. Então ele capta aí pelo menos 6 sinais, que até bem pouco tempo era a quantidade máxima de sinais disponíveis no sistema GPS como um todo. Bem, quanto mais sinais forem possíveis de serem captados, mais caro, obviamente, vai ser o equipamento, porque a tecnologia é muito mais, digamos assim, complexa. Além disso, quanto mais sinais eu conseguir pegar, melhor eu vou conseguir tratar esses sinais, de sorte a obter a coordenada mais precisa e mais acurada do ponto que eu estou coletando. E aí, então, se faz necessário que eu dê um jeito de centralizar os pontos, porque uma coisa é eu captar um ponto com um receptor de navegação, onde eu coloco qualquer lugar, ele vai ter uma incerteza aí de 8, 5, 10, 15 metros, 13 metros, para lá, para cá, então não adianta muito eu colocar em cima do ponto. Mas quando eu estou trabalhando com um receptor de dupla frequência, nota que eu tenho aqui já uma base nivelante com um prumo óptico, para que eu instale, em cima de um tripé, para que eu instale ele, como eu instalo uma estação total, uma teodolito, centralizando e nivelando em cima do ponto de interesse, para que eu tenha precisão na localização daquele ponto. E aí eu vou conseguir, às vezes, a dependendo do tipo da estratégia de processamento, do tempo de ocupação do ponto, alguma coisa aí de subcentimétrica, até da casa de milímetro. E de 2018 para cá, apareceram os receptores de tripla frequência. Eu trouxe para vocês aqui um muito parecido com o que a gente tem no DET, mas o que a gente tem no DET, embora ele seja muito a cara desse aqui, esse aqui já é o GNSS 1200 Triple, que pega, além de tudo que o de dupla frequência pega, ele pega também o código C5 e a portadora L5, que são as duas ondas, os dois sinais que são possíveis de ser emitidos pelos satélites da geração 3. Então esse é o top de linha da Leica, mas essa família de receptores de tripla frequência é o que vai aparecer no mercado daqui em diante. Queria falar uma coisa para vocês, só para linkar um pouco com a aula passada. Na aula passada a gente falou de GNSS. É pouco provável que um receptor que capte informações de tripla frequência do sistema GPS faça só isso. Os receptores que estão sendo vendidos no mercado hoje captam 1, 2, 3 frequências do sistema GPS,
captam 1, 2, 3 frequências do sistema Galileu, do sistema Compass, do sistema GLONASS. Então, são sistemas multi-constelações, ou seja, são receptores GNSS e não mais apenas GPS. Ok? E esse Plus acaba dando para ele também, a possibilidade de você, ao invés de captar, vamos dizer que eu instalei o equipamento aqui e só do sistema GPS eu estou captando 8, 10 satélites. Mas está passando aqui um monte de Galileu, um monte de Compass, um monte de GLONASS, e aí eu vou ter aí 30 satélites, 25 satélites. E aí isso melhora muito a qualidade posicional, diminui muito o tempo de ocupação do ponto e também melhora a possibilidade de eu obter uma coordenada com uma maior precisão. Bem, tem uma parte aqui que ela é muito técnica, da eletrônica, de comprimento de onda, e que eu não vou entrar muito nela. Quem quiser maiores detalhes sobre isso, eu já falei um pouco disso na aula passada, mas eu só vou chamar a atenção de vocês o seguinte, que é o futuro do sistema GPS, que até 2018 só contava com a portadora L1 e esses sinais, e a portadora L2 e esses sinais, veio com o satélite da geração 3 com a portadora L5 e o código C5. Para que serve esse monte de observáveis? Bem, esse monte de observáveis serve para que a gente consiga determinar a posição. Mas não sei se vocês se lembram que na aula passada eu falei para vocês como é que a gente obtém, como é que funciona o sistema GNSS, como é que a gente obtém a posição de um ponto a partir de posicionamento por satélite. Então, eu precisaria ir, para obter coordenada tridimensional de um ponto na superfície da Terra, eu precisaria observar no mínimo 4 satélites e conseguir avaliar onde estão esses satélites, medir a distância entre cada um desses satélites, onde eu sei a posição onde eles se encontram, e a antena de um determinado receptor. Para medir essa distância, a gente pode fazer isso tanto pela onda senoidal, que vem se propagando aqui no espaço até chegar aqui, que é, no caso do GPS, a L1, a L2, a L5, quanto dos códigos binários que vêm embutidos em cada uma dessas portadoras, a L1, a L2, a L5. Ok, cada um desses sinais, tanto os códigos quanto as próprias portadoras, elas são capazes de nos fazer determinar essas distâncias. Agora você imagina só que eu tenho aqui um satélite 1, que está emitindo sinais aqui, está emitindo 6 sinais, 6 observáveis diferentes. Para cada um desses sinais, eu consigo calcular uma distância diferente. E se eu tiver 4 distâncias diferentes, eu posso, de satélites diferentes, calcular a posição do ponto desconhecido aqui. Ok? Então, resumindo, a base do processo de determinação de distâncias é a trilateração espacial, onde eu preciso de pelo menos 4 satélites. Para trilateral, eu preciso de distâncias, que podem ser calculadas a partir de códigos ou de fases da portadora. Para medir essas distâncias, eu preciso de relógios muito precisos instalados tanto nos satélites quanto nos receptores. O quarto passo é que eu preciso saber onde cada um desses satélites se encontra no momento da emissão do sinal, e eu consigo isso através do que a gente chama de efemérides, as transmitidas no próprio sinal e as precisas, que podem ser pegas depois. E finalmente eu preciso compreender, modelar, minimizar os efeitos da atmosfera da Terra na trajetória do sinal, desde que ele saiu da antena do satélite até na hora que ele chega na antena do receptor. Porque esse sinal, quando ele está viajando no vácuo, ele não sofre praticamente influência nenhuma. Mas quando essa onda eletromagnética entra na atmosfera ionizada da Terra e depois na atmosfera gasosa da Terra, ela sofre atrasos, refração, o que vai fazer com que a gente calcule distâncias erradas, e a gente chama isso de pseudodistâncias. Então, modelar, minimizar, diminuir ou até eliminar esses atrasos é uma etapa que precisa ser feita e compreendida para que obtenha com precisão a coordenada do ponto. Ok, isso está tudo muito bonitinho, está tudo muito bem, está tudo muito bom, como diz a Blitz, mas existem outras coisas que concorrem para que a precisão e a exatidão do ponto aqui embaixo não fique tão boa.
Eu citei algumas delas aqui, mas existem muitas outras coisas. Isso aqui, do passo 1 ao passo 5, tem que ocorrer para que eu consiga determinar a posição. Ok. Mas, determinando a posição, pode ser que ela ainda assim guarde um nível de imprecisão muito grande. Nesse caso, isso pode ter sido culpa, porque eu peguei sinal de um satélite que não está bom, e a gente chama isso de satélite doente, então o satélite está com a saúde abalada, porque não é porque um satélite está danificado, mandando sinal ruim, fora da posição dele, que ele vai sair de lá. Ele fica lá emitindo sinal. E a NASA tem um tempo lá, e o JPL, e os militares têm um tempo para consertar esse satélite. Mas enquanto isso está acontecendo, o satélite está lá mandando sinal. Digamos que eu fui lá para o campo e enquanto o satélite está em manutenção, está doente, não está desativado, eu capto o sinal desse satélite e uso esses sinais para calcular a minha posição. A minha posição vai ficar ruim. O que é que eu devo fazer para resolver isso? Entrar na página dos controladores da NASA, JPL, e ver quais são os satélites que estão em manutenção, não estão com a saúde integral, não estão com a saúde boa. Eu vou lá e desativo no processamento esse satélite para que ele não concorra para degradar a precisão posicional do meu ponto. Uma outra coisa é o que a gente chama de multicaminhamento. E multicaminhamento é a chegada repetida através de reflexão de um mesmo sinal no receptor. Isso acontece muito em áreas urbanas. Lugares espelhados, superfícies aquáticas, metais reflexivos. Então o que acontece é que até mesmo a testa das pessoas, com a superfície oleosa da pele, pode refletir o sinal GPS. Aí o que acontece é que o sinal vem do satélite direto para o receptor, mas ele vem também para a parede envidraçada de um prédio, porque o sinal não vem direto, ele vem numa frente de onda. E essa frente de ondas, o mesmo sinal que saiu de lá e que chegou de forma direta na antena do receptor, ele pode bater na parede de um prédio espelhado e refletir para o sinal. Ele pode bater no topo de um carro e refletir para o sinal. Ele pode bater na testa do operador e refletir para a antena do receptor. E aí vão chegar vários sinais dizendo que todos são um sinal que vieram de um mesmo satélite, saíram uma mesma hora, mas chegaram em horas diferentes, porque são sinais refletidos. E aí o receptor não sabe o que faz. E esse é um problema que a gente chama de multicaminhamento. Uso de modelos incorretos ou imprecisos para estimar os atrasos na atmosfera, receptores de qualidade ruim, estratégias inadequadas de processamento, conduta de processamento e de posicionamento erradas, a qualidade ruim de uma estação que a gente porventura use como referência para calcular a posição da nossa, e a falta de rigor na instalação e uso do equipamento. Então, se eu não sei usar o equipamento, se eu não sei instalar, digamos que vocês vão instalar um receptor geodésico e que ele precisaria ser centralizado e nivelado como uma estação total, exatamente em cima do ponto topográfico, com eixo centralizado, completamente nivelado em todos os seus eixos, e vocês não fizeram isso. Obviamente vai dar ali alguns centímetros de imprecisão. Por mais que o seu processamento dê milímetro de precisão, ele vai dar milímetro de precisão no chip da antena do seu receptor. Mas lá embaixo ele está fora da posição, porque o seu equipamento está inclinado, está fora do eixo. Então isso também é um erro. Existe uma série de outros defeitos que podem ocorrer e concorrer para que a gente não tenha uma precisão muito boa do nosso ponto. Gostaram desse slide? Bem interessante, hein, professor? Eu estou imaginando o nosso... por aí mesmo. O nosso não engenheiro olhando para essas equações. Eu não posso não falar nisso. Francisco José? É isso? Tá aí? Desistiu já da cadeira? Não, tô aqui, professor. Não saia correndo ainda, não. Não, tô saindo não. Não saia correndo não. Mas que diabo é isso aí? Olha a cara do Mr. Bean aí. Gente, é o seguinte. É desse jeito aí que a gente monta um sistema para cada satélite que a gente consegue determinar uma distância. A gente monta uma equação onde o x do satélite 1 eu conheço, vai estar aqui. O y do satélite 1 eu conheço, vai estar aqui.
O Z do satélite 1 eu conheço, vai estar aqui. E eu conheço porque ou a gente tira essa informação, obtém essa informação das efemérides transmitidas no próprio sinal GPS, ou depois, quando eu pego e baixo o arquivo de efemérides precisas. Então, são conhecidas. A distância eu preciso calcular. Então, eu posso calcular, por exemplo, pela pseudodistância do código, tirada das observáveis. Então, isso aqui também é conhecido. As incógnitas que aparecem aqui a priori são a coordenada x do receptor, a coordenada y do receptor e a coordenada z do receptor. Mais o erro do relógio, que é essa diferença entre o relógio do satélite e o relógio do receptor. Então, na verdade, eu vou ter uma equação onde eu conheço 1, 2, 3, 4 parâmetros e 1, 2, 3, 4 parâmetros são desconhecidos. E aí eu preciso, então, de 4 equações como essa e resolver um sistema de equações como esse. E cada equação dessa aqui, a distância do satélite 2 até a antena do receptor, com as coordenadas do satélite 2, a distância do satélite 3 até o receptor com as coordenadas do satélite 3, a distância do satélite 4 com as coordenadas do satélite 4, onde as únicas incógnitas são a coordenada x, y e z do receptor, mais o erro do relógio. É isso que esse conjunto de equações quer dizer, e ela precisa ser resolvida. Então, toda vez que eu tenho um satélite, esse satélite está mandando informação para o receptor, e com essas informações eu consigo calcular essas distâncias. E com essas informações eu também consigo calcular a posição do satélite. E com isso eu consigo resolver esse sistema de equações. Bem, vamos só tentar entender um pouco melhor esse sistema de equações, que vocês não podem sair por aí só apertando o botão, sem saber exatamente o que estão fazendo. Bem, esse sistema de equações foi o que eu acabei de apresentar para vocês. No final, a resposta, o resultado desse sistema de equações é a determinação do x do receptor, do y do receptor, do z do receptor. Agora, x, y, z, a gente chama de coordenada cartesiana geocêntrica tridimensional. E é geocêntrica porque esse sistema de 3 eixos coincide com o centro de um elipsoide terrestre que a gente utilizar como referência. E pode ser para o sistema GPS, por exemplo, o WGS-84, que tem um semi-eixo maior, um semi-eixo menor, um achatamento, tudo como a gente já viu lá na frente. Ok. Digamos que um determinado usuário instale um receptor na superfície terrestre em qualquer ponto. Ok? O que vai acontecer é que esse receptor, quando ligado, vai receber é ótimo, vai captar e guardar e registrar as informações que são as observáveis que vêm de cada satélite. Vai ter muito mais satélite por aqui em cada momento, mas ele, no mínimo, para determinar a coordenada tridimensional de um ponto onde está instalada a antena, ele vai captar de 4. Dessas informações, dessas observáveis, é possível que ele obtenha uma distância 1, uma distância 2, uma distância 3 e uma distância 4, que eu chamei aqui de ρ1, ρ2, ρ3 e ρ4. Nesse mesmo sinal, onde foi possível determinar essas distâncias, cada satélite também me avisou onde é que estava, pelos parâmetros da efeméride transmitida que veio nele. Então, eu vou saber aqui, para o satélite 1, qual é a coordenada x1, y1, para o satélite 2, qual é a coordenada x2, y2, para o satélite 3, qual é a coordenada x3, y3, e para o satélite 4, qual é a coordenada x4, y4. Onde a única incógnita é a coordenada x do receptor e a coordenada y do receptor. Jogo nesse sistema de equações, descubro também qual é o erro do relógio, porque eu vou ter 4 receptores, e calculo a posição do meu ponto. Todo mundo entendeu como é que é montado esse sistema de equações, né? Francisco? Sim, professor. Ok. Eu não estou dizendo que vocês vão saber como resolver, mas eu queria que vocês compreendessem como ele foi montado. O mecanismo, né? Como é que é a equação. Ok. Agora vamos voltar para cálculo fundamental, cálculo numérico, álgebra. As coisas que vocês veem no primeiro ano de engenharia, menos o Francisco, que não fez engenharia, só para lembrar vocês como é que a gente pode calcular. Olha a cara do Mr. Bean. Eu achei essas caras dele ótimas para tratar desse assunto.
Você está pensando igual ele aí, Francisco? Eu faço essa mesma cara quando eu vejo as provas do Manel, professor. Então, tô pensando do mesmo jeito aí. Ai, meu Deus. Então, para resolver, aquele conjunto de equações forma um sistema de equações não lineares. Para resolver sistema de equações não lineares, a gente tem que linearizar. Considerando aí que o número de equações e o número de variáveis é igual, é isso que significa aqui n por n, no nosso 4 equações e 4 variáveis, n por n, a gente pode aplicar o método de Newton, que está evidenciado aqui, e resolver as equações. Resolver o sistema de equações e determinar a coordenada. Eu não vou entrar aqui no método de Newton, porque esse não é o nosso objetivo aqui, mas é assim matematicamente que a gente faz. Agora, vamos perguntar, se a gente soubesse resolver o método de Newton, quantas vezes eu teria que aplicar o método de Newton para resolver quantos sistemas de equações eu teria? Vamos aqui olhar. A gente vai chamar de época cada vez que o receptor gravar as observáveis, registrar as observáveis, ok? Digamos que ele tem a capacidade de registrar em qualquer tempo, mas eu vou ajustar o meu receptor para que ele grave a cada 15 segundos. Então ele vai gravar na hora cheia, a hora cheia seria 3 horas. Aí 3 horas e 15 segundos, 3 horas e 30 segundos, 3 horas e 45 segundos, 3 horas e 1 minuto, 3 horas e 1 minuto e 15, 3 horas e 1 minuto e 30, 3 horas e 1 minuto e 45, 3 horas e 2 minutos, e assim ele vai gravando, a cada 15 segundos ele vai gravando todas as observáveis que chegam nele. Deu para entender? A isso eu chamo de época. Então cada época aí está composta de um intervalo de tempo de 15 segundos. Ok. Se eu deixo o meu receptor montadinho lá, captando o sinal do sistema GPS por 1 hora, e ele está gravando a cada 15 segundos, ele vai registrar dados de 240 épocas. Ou seja, 3.600 segundos dividido por 15, que vai dar 240 épocas. Digamos agora que se eu não usar um receptor GNSS, usar só o receptor GPS, ou seja, ele vai captar só sinais da constelação dos satélites GPS. Digamos que aqui na faixa equatorial, a Fortaleza está em plena faixa equatorial, a gente está a menos 3 e alguma coisa, ou seja, entre 3 e 4 graus ao sul do Equador, e a faixa equatorial é 10 para cima e 10 para baixo, então a gente está em plena faixa equatorial. Então, digamos aí que a gente tem disponibilidade com o céu desobstruído, sem nenhum prédio aqui do nosso lado, sem árvore, sem nada, de 10 a 12 satélites disponíveis simultaneamente em cada época. Ok, mas eu só preciso de 4. Se eu tenho 12, eu posso pegar o satélite 1, o 2, o 3 e o 4. Depois eu posso pegar o 1, o 4, o 5 e o 6. O 1, o 7, o 8, o 9. E eu posso fazer várias combinações diferentes. Se vocês entenderem um pouco de análise combinatória, vocês vão descobrir que se eu fizer a combinação 12, 4 a 4, eu vou ter 495 combinações de 4 satélites. Considerando que o receptor que eu estou coletando dado é de dupla frequência, ele pode captar sinais aí de 4 a 7 observáveis em cada época. Ou seja, ele pode captar código CA, o C1, o L1, o L2, o P1, o P2, o P, o D. Ele pode captar várias observáveis. Vamos colocar no mínimo 4. Se eu multiplicar 4 por 240 por 495, eu vou ter 475.200 sistemas para resolver. Tem que você daquele jeito, usando o método de Newton. O que é que vocês acham? Esse foi o motivo pelo qual ninguém faz cálculo de coordenada GPS na mão, e o Francisco José também não vai ter que fazer. A gente vai usar um software. Muito obrigado. De nada. Nem os arquitetos também, né? Nem os arquitetos. Quem falou aí? A Rebeca. Oi, Rebeca.
Você está feliz também, né, Rebeca? Muito. Então, a gente vai usar um software para Os fazer... engenheiros também ficam felizes. Os engenheiros também, né? Pessoal, pode fazer isso com os engenheiros também, não. Ah, pode sim. Professora Áurea lá no cálculo fundamental está lá dando para vocês o método de Newton, suando a camisa. Com os engenheiros pode sim, mas com os outros não pode não. Essa é a vantagem de você entrar em um programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado multidisciplinar, que acaba fazendo com que alguns virem café com leite, e aí por conta disso amacia para todo mundo, e vocês não vão ser obrigados a fazer cálculos. Bem, o software vai fazer isso, mais por conta da quantidade de operações matemáticas a serem resolvidas do que pelo tipo de operação matemática a ser resolvida. Se a gente precisasse fazer isso uma ou duas vezes, eu ia ensinar para vocês o método de Newton para os arquitetos e advogados, economistas. O que você é, Francisco? Sou administrador, professor. Administrador. E aí a gente ia resolver o método de Newton. Mas como a gente tem que resolver 475.200 em uma hora de observação de sistemas, eu não estou a fim de fazer isso. E a gente vai usar um software para fazer isso. Bem, para processar mesmo um software, a gente vai precisar entender algumas coisas. Uma delas é como é que funciona o tempo GPS. Como assim, professor? O tempo GPS é diferente do nosso tempo? É sim. O tempo GPS tem uma contagem que o tempo GPS, na verdade, é um intervalo de tempo em segundos, semanas e anos, segundos, dias, semanas e anos GPS, desde que o sistema foi ligado nos anos 80. Como assim, professor? Pois é. Existem duas formas, hoje, da humanidade contar o tempo. O tempo, ele era contado até aí por volta da Idade Média, de diversas formas diferentes, a depender da cultura, daqueles que consideravam e sabiam que era o tempo. Então existia um calendário persa, um calendário sumério, um calendário egípcio, um calendário inca, um calendário asteca. Existiam diversos tipos de calendários, geralmente calendários solares, calendários por estações, mas o calendário como a gente conhece hoje, que conta dias, semanas, meses, anos, séculos, ele foi implementado pelos romanos. E o Império Romano, desses calendários que se tem notícia, em substituição ao calendário egípcio que era utilizado antigamente, até pelo Império Romano, o Júlio César inventou um calendário que passou a ser chamado de calendário juliano. E é por isso que o Júlio César aparece aqui. Aquele mesmo lá da Cleópatra e tal, não sei o quê. Pronto. O calendário dele é o calendário que a gente usa para contar o tempo do GPS. Mas ele não é o mesmo que a gente utiliza hoje no dia a dia no hemisfério ocidental. A gente usa o calendário gregoriano. Tanto o calendário gregoriano quanto o calendário juliano, ambos são romanos. Ok? Mas o calendário gregoriano foi inventado, instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582. Ou seja, um pouco antes do Brasil ser invadido, não, eu não disse isso, eu disse descoberto pelos portugueses, o Papa Gregório, lá em Roma, já estava inventando o calendário gregoriano, que é esse mesmo, de dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, semana 1, semana 2, semana 3, os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Esse que a gente usa até hoje é o calendário romano gregoriano, que foi difundido pela Igreja Católica mundialmente, que a gente usa até hoje. Mas não é esse tempo que é contado no tempo GPS. O tempo GPS usa o calendário, a forma de contagem de Júlio César, o calendário juliano. E como é que isso funciona? Nele não existem meses. Existem apenas dias, semanas e anos. E o calendário juliano foi zerado, o 0 dia, 0 segundo, 0 minuto, 0 hora, 0 dia, 0 mês, 0 ano do calendário juliano para o sistema GPS foi zerado
no dia que o sistema GPS foi ligado, quando o primeiro satélite foi lançado. De lá para cá, a tecnologia evoluiu muito. O contador do sistema só aguenta 20 anos. Isso fez que porque ele usa apenas... ele usa uma sistemática de 10 bits para contar as semanas. E aí não dá mais do que 20 anos. Então ele precisou ser zerado já no ano 2000 e precisou ser zerado agora novamente em 2019, porque entre 1980 e 2000 fez 20 anos e entre 2000 e 2020 ia fazer 20 anos também, e antes de fazer isso ele foi zerado novamente. Os desenvolvedores do sistema de controle de GPS dizem que essa foi a última vez que a gente precisou fazer isso, que a partir do sistema dos satélites do grupo 3, agora o tempo vai ser contado com uma sequência de 13 bits e não vai mais demorar só 20 anos, mas 157 anos para ele precisar ser reiniciado. Bem, vocês entenderam aí o que é o calendário juliano? Deixa eu explicar só um pouquinho assim de forma mais prática para vocês. Olha que esse calendário foi inventado aí 45 anos antes de Cristo. Ele é o seguinte: o dia 1º de janeiro de um ano é o dia 1 no calendário gregoriano nosso. É o dia 1 também no calendário juliano. O dia 31 de janeiro de cada ano é o dia 31 em cada um deles. Mas no calendário gregoriano, o dia seguinte é o dia 1º de fevereiro. Só que no calendário juliano não existe fevereiro. Então o dia seguinte ao dia 31 de janeiro é o dia 32. Dia 2 de fevereiro é o dia 33, dia 3 de fevereiro é o dia 34. E eu só chego até aí para lembrar vocês que meu aniversário é dia 3 de fevereiro. Professor, você está dando uma indireta para ganhar presente? Estou com a cara mais deslavada do mundo. É isso aí. Deu para entender então? Todo mundo entendeu como é que conta no calendário juliano? Sim. Sim. Ok. Entenderam também quando é meu aniversário? 3 de fevereiro? Não esqueça. Sim. Sim, professor. Dia de cerveja. Dia de cerveja, isso mesmo. Eu gosto de cerveja de trigo. Nota-se, não é por isso que é gordo. Olha aí, pessoal. A gente também não precisa ficar fazendo muita continha. Eu coloquei o link aí do... Antes a gente tinha um site que era o GPS Calendar, agora tem o GNSS Calendar, que é um site que o JPL fez, onde a gente coloca lá o dia que a gente está, a gente vai no ano a gente vai no dia, aqui embaixo tem o calendário gregoriano como a gente conhece, e aqui em cima ele apresenta a semana, o dia do calendário juliano para a gente trabalhar. Por exemplo, hoje, o dia 20 de agosto de 2020 equivale ao dia 233 do ano de 2020 na semana GPS 2119. Deu para entender? Então, no calendário gregoriano a gente diz que hoje é 20 de agosto, mas no calendário juliano do GPS a gente diz que hoje é o dia 233 do ano 2020. Que vai, obviamente, até 365 nos anos normais e até 366 nos anos bissextos. Ok? Então, quando vocês estiverem perdidos para saber qual é o dia, entrem aí nesse link, coloquem o dia que vocês sabem e ele vai aparecer em cima, o dia no calendário juliano. Isso é importante por quê, professor? Porque na hora de baixar o dado, eu preciso informar qual é o dia do calendário juliano que eu coletei o dado. E eu vou precisar saber disso aí. Olha essa figura linda que eu fiz. Fiquei tão orgulhoso dela depois que eu fiz. Para vocês entenderem o que é que a gente vai processar. Existe, quando o sinal sai do satélite e vem numa frente de ondas e chega no receptor e é registrado no receptor, ele traz diversas informações através das diferentes observáveis. Ok. O receptor, então, tem um processador computacional que guarda essas informações. Dessas informações, essas informações são registradas em linguagem de máquina.
zeros e uns, ok? E cada fabricante tem uma sequência específica de guardar essas informações. Então, em linguagem de máquina, você não vai conseguir ler. Convencionou-se criar um arquivo em formato ASCII, texto, que fosse igual para todo mundo, independente do fabricante do receptor. Então, se eu estou recebendo o meu dado num receptor Leica, Trimble, Navitec, qualquer que seja o fabricante, ele é obrigado a também converter aquele arquivo que estava na linguagem de máquina num formato padrão, em formato de texto, que convencionou-se chamar de Receiver Independent Exchange Format. Ou seja, é um formato independente do receptor que captou aquele dado. Então, os receptores Leica, Trimble, todos vão ter a obrigação de registrar um arquivo no formato de texto e igual para todo mundo. Esse é o arquivo Hynix. Esse arquivo não é um arquivo só, ele tem vários arquivos, dos quais os mais importantes para o nosso processamento são esses dois que eu coloquei aqui. Esse verdinho que aparece aqui é o que é chamado, que traz os dados de navegação. E esse que está roxo aqui é o arquivo que traz os dados de observação. Qual é a diferença entre o arquivo de navegação e o arquivo de observação? O arquivo de navegação, ele traz os dados das efemérides transmitidas, ou seja, dados que me permitem calcular a posição do satélite na hora que o sinal foi emitido. Dos satélites todos, durante as épocas que foram medidas. Então, o arquivo de navegação, que tem esse nome aqui, e eu vou já falar para ele sobre o nome, porque ele está assim, ele traz dados que permitem eu processá-los e calcular, determinar a posição de cada satélite durante o tempo que foi observado. Ok? Isso já me ajuda a montar aquele sistema de equações. Agora, o arquivo de observação, ele está dividido basicamente em duas partes. O que a gente chama de cabeçalho. Aliás, o arquivo de navegação também tem um cabeçalho. Bem aqui, ó, termina o end of header e aqui começa a matriz de dados para cada época onde estavam os dados relativos a cada satélite. O arquivo de observação tem essa parte mais roxa aqui, que é o cabeçalho. Bem aqui termina o cabeçalho, ó, o final do cabeçalho, end of header, e começa o que a gente chama de matriz de dados. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas, porque esse arquivo aqui é super importante. O que é que esse arquivo de observação traz? Esse arquivo traz o registro das observáveis que foram capazes de ser monitoradas, medidas por aquele receptor. Digamos que eu estou trabalhando com um receptor de dupla frequência. Então, esse arquivo aqui vai ter dados de todas as observáveis que foram lidas por esse receptor. Que aqui, no caso de vocês, já está aqui, ó. Quantas observáveis esse receptor capta? É dupla frequência. Ele capta a observável L1, a portadora L1 e a portadora L2. Ele capta 4 observáveis: a portadora L1, o código C1, a portadora L2 e o código P na portadora L2. Essas são as 4 observáveis que ele capta, e é o mínimo de observáveis para ele ser considerado um receptor de dupla frequência. Aqui em cima, no cabeçalho, traz várias informações. Diz que esse arquivo aí é um arquivo GPS e não GNSS, que esse é o arquivo de dados de observação e que essa é a versão do Hynix 2.11. Hoje já existe a versão 3 do Hynix. Depois eu falo disso para vocês. Que esse dado foi coletado numa estação, o nome dela faz parte da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, a hora que isso foi captado, e o nome dessa estação é CEU, que fica na cidade do Eusébio. A gente vai parar bem aqui, eu vou chamar a atenção de vocês para o nome dos arquivos. Olha o nome do arquivo: CEU 275.108N. CEU 275.108O. O O, como diz aqui no Ceará. Então, CEU é o nome do ponto. Ó, tá aqui, ó. CEU é o nome do ponto. 275 é o dia juliano que foi coletado esse ponto. É porque foi a primeira sessão que foi... Vamos dizer que eu tivesse nesse mesmo dia coletado, no dia 275, no mesmo local em Eusébio, ter coletado um outro intervalo de coleta de pontos. Aí ele faria um incremento aqui e colocaria uma seção 2.
uma seção 3, uma seção 4, para não se superporem no mesmo dia, no mesmo local, as sessões de observação. 08 é o ano de observação. Então isso aqui foi coletado em 2008. E N porque é um arquivo de navegação. O arquivo de observação tem o mesmo nome. A única diferença é que ele tem um O, porque é um arquivo de observação aqui. Ó, um arquivo de observação aqui no final. Deu para entender? Então, ele não só tem um formato padrão, como ele tem um nome padrão, onde os 4 primeiros caracteres alfanuméricos são o nome do ponto. Os 3 seguintes são o dia GPS. Depois a seção, ponto, 2 algarismos significando o ano e depois se ele é um arquivo de navegação ou um arquivo de observação. É assim que ele é. Ok? Bem, aí depois tem quem foi que observou. Quem observou foi o IBGE. Qual era o fabricante do receptor? Foi a Trimble. Qual era a versão, o tipo do receptor? Está aqui. Quais eram as coordenadas iniciais calculadas? A primeira vez que o receptor encontrou 4 satélites, determinou 4 distâncias, ele calculou o primeiro sistema que ele resolveu, ele calculou uma coordenada. E um conjunto de coordenadas x, y, z. Então, essa é a coordenada x, essa é a coordenada y, essa é a coordenada z. Notem que existem coordenadas negativas. Por que existem coordenadas negativas? Porque a gente estava aqui no Brasil, para esse ponto estava aqui no Brasil, estava aqui no Ceará, aqui no Eusébio, e em relação ao paralelo do Equador, a gente está abaixo do paralelo do Equador. Então, coordenadas vão aparecer negativas. E a gente está a oeste do meridiano de Greenwich, então coordenadas também vão aparecer negativas. Então, a gente tem aí coordenadas x, y, z, naquele sistema de coordenadas cartesianas geocêntricas. E essa é a coordenada aproximada do ponto, a primeira vez que ele calculou. Aqui diz que ele tem 4 observáveis, que é a portadora L1, o código CA, a portadora L2 e o código P, que ele está coletando dados com épocas de intervalo de 15 segundos e que a primeira observação, a época da primeira observação foi feita no dia 13 de setembro do ano de 2008, a 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Deu para entender aí? 13 de setembro de 2008, a 0 horas, 0 minutos e 0 segundos foi a primeira observação dele. Aí... Oi? O Shows, me tira uma dúvida. Você comentou que ele utiliza... Na realidade, é somente as geocêntricas? Por exemplo, ele não utiliza um elipsoide local? Não, né? Todo o cálculo ele é feito por um elipsoide global. Ok, Thiago. Vou falar isso para todo mundo. Tudo, absolutamente tudo, em todos os receptores, não apenas GPS, em todos os receptores GNSS, calculam, determinam e medem coordenadas geocêntricas cartesianas. Não tem nenhum outro tipo de coordenada. Não tem UTM, não. Não tem latitude e longitude. Não tem latitude decimal, longitude decimal. Não tem. Todos os receptores GPS do planeta determinam coordenadas geocêntricas cartesianas x, y, z. Dentro dele pode ter embutido um conjunto de equações que permite transformar uma coisa na outra. Mas ele calcula fundamentalmente sempre coordenadas geocêntricas cartesianas. O sistema GPS, especificamente, usa como elipsoide de referência o WGS84. Foi feito um acordo, o elipsoide de WGS84. Então, x, y, z que ele calcula aqui é geocêntrica cartesiana em WGS84. Foi feito um acordo com a União Europeia, com o Japão, com a União Europeia, com o Japão, com a Índia e com a Rússia. Só não foi feito com a China, de que eles usariam, ao implementar os novos sistemas, nesse caso, o Galileu, o Beidou, o QGIS, o INS, o INNSS, todos os sistemas deles, que eles usariam também o elipsoide WGS84. E em eles fazendo isso, haveria uma interoperacionalidade. Eu acho que é essa a palavra.
entre os sistemas. Deu para entender? Então, de fato, todos os sistemas, e desconfia-se até que o Beidou, que é o chinês, usem também o elipsoide WGS84, para que as coordenadas deles todas possam ser trabalhadas de forma interrelacionadas. Certo? Deu para entender aí? Perfeito. Ok. Perfeito. Depois que acabar o cabeçalho aqui no End of Header, aí acabam as informações explicativas, digamos assim, do Hynix de observação. E aparece a matriz de dados. Na matriz de dados, o que vai se ler aqui são todas as épocas que ele ficou ligado, e lembram que ele está gravando informação a cada 15 segundos. Então, a primeira época foi no dia 13 de setembro do ano de 2008, a 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Quantos satélites ele tinha nessa época? Ele registrou quantos satélites? 11. É isso, esse 011 aqui significa que ele gastou 11 segundos. Esse G é como se vocês substituíssem por uma barra, por uma vírgula, por um espaço. Ele só é um separador espacial, certo? Então, ele, nessa época, no dia 13 de setembro de 2008, a 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, quando ligou lá, ele recebeu o sinal de 11 satélites. Que satélites foram esses? O satélite 23, o satélite 19, o satélite 20, o satélite 4, o 17, o 28, o 27, o 11, o 13, o 7 e o 8, o que perfaz um total de 11 satélites. Deu para entender como é que está estruturado esse arquivo aí? Sim. É bom que vocês vão ficar com esse vídeo, toda vez que vocês ficarem com dúvida, vocês vão abri-lo para poder fazer o processamento. Pois bem, aí depois aparece na matriz de dados os dados relativos a cada um desses satélites, na sequência em que eles foram captados, relacionado com as observáveis que esse receptor capta. Que no caso aqui é L1, C1, L2 e P2. Então vai aparecer L1, C1, L2 e P2 para o primeiro satélite observado, que foi o 23. Depois L1, C1, L2 e P2 para o segundo satélite observado, que foi o 19. E ele vai guardando informações para os 11 satélites para essa época aí. 15 segundos depois, o receptor olha para o céu e vê quantos satélites tem. Grava a sequência de satélites e grava a sequência de observáveis para aqueles 15 satélites. E vai fazer isso se ele ficar ligado por 1 hora, gravando a cada 15 segundos, ele vai fazer isso 240 vezes para todos os satélites disponíveis naquela época. E isso é o arquivo de observação, e é esse arquivo, junto com esse arquivo de navegação que dá a posição dos satélites, que a gente usa para fazer o processamento de dados GPS. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Ok. Professor, Oi, aluno. é o Lucas. Oi, Lucas. Se essas coordenadas estão em que sistema mesmo? Não sei se eu só disse, eu não escutei. Disse, são coordenadas geocêntrica cartesiana em WGS84. Certo, obrigado. O GPS só usa WGS84, mas também o Galileu, o sistema chinês, o sistema russo, o sistema indiano, o sistema europeu também usam o WGS84. Deixa eu dizer logo para vocês porque que todos eles aceitaram usar o mesmo sistema dos americanos, porque quando esses novos sistemas foram ser lançados, eles pediram ajuda dos americanos para monitorar o deslocamento dos satélites deles que estavam lá em cima. Como os satélites GPS já estavam sendo monitorados pelo sistema VLBI e já estavam estáveis há mais de 3 décadas, o que os outros sistemas fizeram foi, a gente vai lançar os nossos satélites, mas, exceto os chineses, mas vocês podiam quebrar um galho e monitorar no sistema de vocês a posição dos nossos satélites? E os americanos fizeram isso com a condição de que eles usassem o elipsoide WGS74 no sistema deles, já vislumbrando uma possibilidade, um nicho de mercado futuro onde todos se complementassem usando o mesmo sistema para que pudessem fabricar equipamentos que captassem sinais das diferentes constelações. E aí todo mundo aceitou, porque isso beneficia não só ele, mas beneficiou também os usuários. E aí foi isso que aconteceu. Então todo mundo usa WGS74. Ok? Vamos passar. A gente já está acabando, viu, pessoal? Não vou me alongar muito mais do que isso. Na aula que vem a gente vai
botar a mão na massa e processar. Na aula que vem eu acho que a gente vai gastar aí algo em torno de 2 horas para fazer o processamento. Porque eu vou precisar ir com calma para processar junto com vocês fazendo aí, eu fazendo aqui. Eu vou deixar as instruções lá no Google Classroom para vocês baixarem o programa, para vocês baixarem os dados, para que a gente não perca tempo da aula já baixando coisa, mas todo mundo já tem instalando o programa, para que a gente já fique com o horário da aula só para fazer o processamento. Bem, no Brasil existe um órgão federal, que é o IBGE, que é o órgão gestor do Sistema Geodésico Brasileiro. Então, tudo relacionado com topografia, com RPA, com GPS, com GNSS, com gravimetria, tudo passa pelo IBGE, que tem um setor que chama Geociências. Eu deixei aí o link do IBGE para vocês. Se vocês entrarem, depois vocês podem até fazer isso, se vocês entrarem nesse link que eu deixei para vocês vão cair nessa página. O IBGE não tá aí no Brasil só para fazer contagem de censo demográfico, ele também é o órgão gestor do Sistema Geodésico Brasileiro. Se vocês clicarem aqui em Geociências, ele vai abrir essa página aqui, onde tem muita coisa que a gente pode utilizar para topografia, para geodésia, para altimetria, para mapas, para projetos. Se dentro dessa aqui vocês clicarem em rede geodésica, vocês vão cair bem aqui nas redes geodésicas que tem, e dentro delas tem a RBMC. Se vocês clicarem na Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GNSS, vocês vão cair aqui. Se vocês clicarem no Saiba Mais, vai aparecer esse cartograma aqui, que mostra no território brasileiro todas as mais de 100 estações que hoje da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo estão instaladas no território nacional. Notem que existem estações do Sistema de Posicionamento Global GNSS no Brasil inteiro, em todos os estados, mas não existem em todos os municípios. Existem algumas poucas por estados. E a região mais desabastecida, mais descoberta de estações é a região norte. Ok? As estações em vermelho são as que estavam com problema hoje, quando eu peguei o cartograma. Ou estão desligadas, ou estão sem energia, ou caiu um raio nelas, ou fizeram alguma coisa, aconteceu e elas estão inativas hoje. E as em amarelo são estações que estão em implantação. Notem que, como sempre, a região sul, sudeste e centro-oeste são as regiões mais abastecidas de densidade de estações, mas o litoral do Nordeste também não fica atrás de densidade de estações. Agora, o interiorzão do Brasil e a região norte são bem desabastecidos. Professor, por que você está falando mesmo dessa Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo? Porque é ela que vai ajudar a gente a determinar com melhores precisões as posições dos nossos pontos através do sistema GPS. O que são essas estações, professor? Essas estações são pontos em prédios públicos, onde tem uma em cima do DET, viu, pessoal? Onde tem um marco de concreto com uma rosca fixa, uma antena GPS de dupla ou tripla frequência, ligada a um receptor, ligada à internet, que capta informações do sistema GNSS 24 horas por dia, 365 dias por ano, e que distribui essas informações no formato Hinex para que toda pessoa possa utilizar como referência para o seu processamento. Dessas coordenadas, se sabe as coordenadas ajustadas e muito precisas, o que faz que elas possam servir como referências para determinarmos as coordenadas de um ponto qualquer aqui fora, para os nossos projetos de engenharia. Então a gente vai usar as estações do RBMC como referência. Aqui no Ceará tem 4 estações, tem uma no Crato, no Cariri cearense, tem 2 aqui na região metropolitana de Fortaleza, uma no Porto e uma no Eusébio e uma em Sobral. São as 4 estações que tem aqui. Se eu quiser baixar os dados para processar, e isso a gente vai precisar fazer, vocês vão precisar fazer, vão aprender a fazer, a gente clica na estação aqui em cima, clica em fazer download, aí ela vai para cá, clica em fazer o download aqui, e ela aparece a estação aqui e a gente faz o download. São 2 tipos de arquivo. Um que vem zipado, que tem lá aquele arquivo O e o arquivo N no formato Hinex, e outro que é o descritivo da estação, que tem onde ela está, quais são as coordenadas nos diversos sistemas dela, para dizer onde ela está localizada e qual é a coordenada de referência dela. A gente vai precisar baixar esses arquivos para poder processar.
Todo mundo entendeu? Bem, na semana que vem, a gente vai explorar, dentro de um software de processamento de dados GPS, diversas coisas. Dentre elas, diferentes tipos de posicionamento. Como é que fica a coordenada de um ponto se eu processá-lo através do método absoluto? O método absoluto é trabalhando com ele isolado, sem ninguém, só o meu receptor lá. Como é que fica se eu pegar apenas uma coordenada no formato instantâneo? E se eu fizer o absoluto sozinho, trabalhando, mas eu ficar um tempo lá, pós-processado, fazendo o médio? Se eu trabalhar no método relativo, determinar a coordenada do meu ponto em relação a uma estação de referência. Geralmente isso se faz no método pré-processado. Se eu quiser fazer diferencial, eu corrigir as coordenadas do meu ponto em relação a uma estação de referência, só que fazendo isso em tempo real, através de um link de rádio, que nada tem a ver com o sistema GPS. Esse sistema é chamado de RTK. Se eu quiser fazer PPK, eu vou explicar o que é. Se eu quiser fazer PPP, eu vou explicar o que é. Esses são os tipos de posicionamento que estão disponíveis, ou mistura deles, para a gente fazer. Além disso, eu tenho dois tipos de base. Se eu for usar ou diferencial ou relativo, ou PPK, eu vou ter que usar alguma base como referência. Essa base pode estar próxima do meu ponto, que eu chamo aí de base curta, aproximadamente 20 km, ou ela vai estar bem mais distante, que eu chamo de base longa, vai ser maior do que 20 km. Esse maior do que 20 km pode ser 50 km, 100 km, 300 km, 50 km, 500 km, 1000 km, tudo isso é base longa. Como é que fica a qualidade do meu ponto se eu utilizar uma base tão distante do meu ponto aqui para calcular o meu como referência? Depois disso, vocês vão processar aí pelo menos 8, talvez 9 estratégias diferentes de processamento, e é isso que eu vou varrer com vocês na aula que vem usando o software. Vocês vão fazer processamento absoluto usando o código CA. Isso simula a obtenção das coordenadas através de um receptor de navegação. A mesma coisa, só que não mais instantânea, usando a média de observações durante um tempo. Como é que eu faço para fazer o processamento automático do método PPP no site do IBGE? Como é que eu faço se eu utilizar método relativo e base curta, usando receptor de uma frequência e receptor de dupla frequência? Como é que eu faço se eu estiver fazendo uma base longa de uma e de dupla frequência? E qual é a diferença se nesse processamento, ao invés de incluir as efemérides transmitidas, que é aquele arquivo de navegação, eu baixar as efemérides precisas da NASA? Então, todas essas coisas que a gente vai explorar na semana que vem, quando estiver processando. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não sei quanto tempo durou, mas dúvidas, perguntas, questões? Desbloqueia, se alguém tiver aí, desbloqueia o seu microfone e fala. Não temos nada? Deve surgir mais dúvida quando a gente começar os processos, né, professor? Sim, mas com por certeza. enquanto tá... Aí quando vocês começarem a processar, eu vou dizer assim, te vira, Francisco. Então tá, pessoal. A gente se vê na semana que vem, então. Tá bom, então. Até mais, professor. Até mais, professor. Fala, show. Professor, Tchau, gente. a aula passada o senhor já colocou no site? Já coloquei sim. Não achei ainda. No meu site? No seu site, a última aula que eu vi, a aula 5, ainda é a última aula da professora Arielle. Eu vou ver lá. Eu posso ter colocado, mas não ter publicado. E aí, eu vejo lá, mas vocês não veem. Entendi. Eu vou ver isso. Tá certo, obrigada. Tá bom, Tchau, Aline. até bom saber, porque eu não pude na outra. Até logo, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Rebeca. Professor, Oi, Lucas. qual é o software que o senhor vai utilizar nos processamentos? É necessário baixar antes? Eu vou deixar as instruções, o link para você. Eu vou deixar o link para fazer o download do software no Google Classroom. Eu vou deixar todas as instruções lá para baixar, o que vocês devem baixar de dados, o que vocês devem baixar de software, como instalar e tudo mais. Eu vou deixar no Google Classroom. Vou botar ainda hoje. Tá certo, obrigado, Eu professor. vou botar um link do Drive para vocês baixarem. Tá certo. Até mais, professor. Tchau. Tchau, tchau.
Até mais, professor.